canibalismo e rituais antropofágicos. Seja no cinema, na literatura ou mesmo na vida real, quem nunca viu ou ouviu alguma história sobre esses temas? Desde O Silêncio dos Inocentes, com Hannibal Lecter, passando pelas histórias dos antigos rituais indígenas, ou mesmo por um acidente de uma equipe de rugby nos Andes, todos nós conhecemos uma história em que pessoas comeram voluntariamente carne humana, seja por gosto, por crença ou por necessidade. Mas e se você estivesse comendo sem saber? Olá, bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras, ou quase isso. Hoje nós vamos conhecer uma lenda e uma história muito conhecida no Rio Grande do Sul. A lenda do linguiceiro que fazia suas linguiças com carne humana, ou melhor, a história dos crimes da Rua do Arvoredo. A lenda, que está viva até hoje na memória popular, diz que há muitos anos, na Rua do Arvoredo, atual Rua Coronel Fernando Machado, havia um açougue que vendia ótimas linguiças, com um sabor diferenciado. As linguiças eram apreciadas por todos que as provavam, principalmente entre a elite da capital rio-grandense. No entanto, a região onde estava localizado o açougue não era famosa somente por suas linguiças. Muitos homens estavam desaparecendo na cidade e, coincidentemente, essa região teria sido o último local em que tinham sido vistos. Algumas pessoas também diziam terem visto uma mulher junto a esses homens desaparecidos. Um dia, foram descobertos cadáveres na casa do linguiceiro e a verdade teria vindo à tona. Sua esposa saía pela noite e atraía os homens até sua casa para que o marido os matasse e o dono do açougue os transformasse em linguiça. As linguiças eram feitas de carne humana. Toda essa história teria sido confirmada após a prisão de José Ramos e Catarina Palce, acusados de assassinato, na cidade de Porto Alegre. Catarina Palce atraiu os homens para sua casa, onde seu marido, José Ramos, os mataria, com a ajuda de um comparsa chamado Henrique, o Corcunda, e o açougueiro Karl Klausner os transformaria em linguiças, que seriam vendidas no açougue. Mas essa história seria mesmo verdadeira? A história começaria a ser revelada no dia em que uma testemunha disse ter visto um dos homens desaparecido entrar na casa do linguiceiro antes de desaparecer completamente. Estamos em 1864, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As pessoas estranharam o fato da taberna de Januário Martins Ramos da Silva ter permanecido fechada o dia inteiro. Januário era um comerciante português que trabalhava junto com seu caixeiro José Inácio de Souza Ávila, e nenhum dos dois havia sido visto nesse dia. Testemunhas dizem que o último cliente a entrar na taberna no dia anterior havia sido José Ramos. Os vizinhos do casal José Ramos e Catarina Palce haviam presenciado o português Januário e seu caixeiro com José Ramos um dia antes do desaparecimento dos mesmos. Com essas informações em mãos, o delegado Dário Calado, que havia sido avisado do estranho sumiço de Januário, passa a investigar e vai até a casa de José Ramos para averiguar o relato das testemunhas. Ao chegar na casa, convida José Ramos a dar um depoimento na delegacia e o conduz até lá. Ao chegar à delegacia, José Ramos alegou que os desaparecidos teriam embarcado para o Caí e que somente os havia acompanhado até a embarcação. No entanto, o chefe de polícia, Dário Calado, não se convenceu da história contada por Ramos e decidiu investigá-lo mais de perto. Assim, no dia 18 de abril de 1864, a polícia de Porto Alegre fez uma busca por provas na residência de José Ramos e deparou-se com a cena de um crime terrível. No porão da casa de José Ramos e Catarina Palce, na Rua do Arvoredo, estavam enterrados os pedaços de um corpo humano, já em avançado estado de decomposição, que não pôde ser identificado prontamente. E não apenas isso. Ao examinar um poço desativado no terreno dos fundos da casa, a polícia encontrou mais 2 corpos. O relato desse dia fatídico pode ser lido no Jornal Mercantil do dia 19 de abril de 1864, página 2. Abre aspas. No porão da casa
foram encontrados os ossos putrefatos de um cadáver e ossamento humano. Não eram, porém, os corpos dos que procurava. Havia, no entanto, no quintal um poço que o suspeito repentinamente entulhara e sobre o qual convergiam as desconfianças. As primeiras enxadadas começaram a aparecer pedaços de carne humana e pouco depois 2 cadáveres reconhecidos como sendo de Januário e do menino, e do cãozinho que os acompanhava. Os corpos achavam-se literalmente esquartejados, tendo a cabeça separada do corpo e este dividido em muitas partes. A bengala, os sapatos e o chapéu de Januário foram encontrados em diversas partes da casa, bem como os sapatos e chapéu do menino. Encontraram-se além disso 2 machadinhas, uma serra, cordas e uma machadinha nova, ainda embrulhada em papel pardo. Fecha aspas. Porém, o primeiro corpo encontrado no porão não havia sido identificado prontamente, mas os indícios, como roupas e outros objetos pessoais, apontavam para uma pessoa desaparecida 7 meses antes, em setembro de 1863. O açougueiro Carlos Klausner. Klausner havia sumido em setembro de 1863, mas seu desaparecimento não teve muita repercussão. José Ramos, que trabalhava com ele no açougue, dizia que havia comprado o estabelecimento de seu antigo patrão com o dinheiro que ganhou na loteria e que Klausner tinha ido morar no Uruguai. Como Klausner havia manifestado vontade de ir morar no Uruguai em várias ocasiões e José Ramos ostentava um recibo de compra do açougue, a história parecia plausível. Porém, em abril de 1864, quando um cadáver foi descoberto no porão de José Ramos e alguns pertences de Klausner foram encontrados em uma caixa também no porão, a história mudou de rumo. Quando o corpo foi examinado, uma descoberta fez com que toda a história, que provavelmente já estava sendo construída na cabeça do investigador, se encaixasse. Havia um brinco de ouro preso na orelha esquerda do cadáver, exatamente como Klausner usava. Além disso, uma análise no recibo de compra do açougue mostrou que ele era falso. Assim, ficou claro para a polícia que José Ramos havia assassinado também seu antigo patrão, provavelmente para ficar com seu dinheiro e seu açougue. Após a descoberta de 3 corpos em sua residência, José Ramos e Catarina Pálsy foram presos, no mesmo dia 18 de abril de 1864. Os julgamentos pelo júri são marcados para os dias 12 e 13 de agosto e realizados na Câmara de Vereadores. No dia 12, José Ramos e Catarina Pálsy são julgados pelo crime de assassinato. Ele é condenado à pena de morte na forca. Catarina, por sua vez, como cúmplice, a 13 anos e 4 meses de prisão, com trabalho. Mais tarde, sabe-se que a pena de morte de Ramos é comutada para a prisão perpétua, com trabalho. Isso é o que se tem certeza sobre o caso. Mas então de onde vem a história das linguiças de carne humana? Não se sabe exatamente quando a história das linguiças começou a circular. Porém, não há nenhum registro desse fato nos documentos da época, nem nos jornais e nem no processo. Portanto, suspeitamos que foi algo que surgiu depois, provavelmente por boatos devido ao envolvimento de um açougue, um açougueiro e seu ajudante. No entanto, sabemos como essa história se perpetuou como verdade por um longo tempo, apesar de agora sabermos que não há certeza. A narrativa envolvendo a história de canibalismo é reforçada e ganha áreas de verdade histórica na obra de Décio Freitas, chamada O Maior Crime da Terra. Nessa obra, Freitas diz ter acessado documentos que posteriormente sumiram nos arquivos do estado do Rio Grande do Sul. Seriam 3 processos, e em um deles estaria o relato das linguiças. Segundo a pesquisa feita por Cristina Fuentes Ramersky a respeito da obra de Décio Freitas, abre aspas, o primeiro processo versou sobre o assassinato do português Januário e seu caixeiro. O segundo se deteve no assassinato do açougueiro Carlos Klausner. E o terceiro trazia em seu bojo o caso onde os assassinos teriam usado a carne humana para fabricar linguiças e comercializá-las para a população local. Fecha aspas. No entanto, parece que ninguém nunca viu tal processo, a não ser Décio Freitas, o que causa muita suspeita. Esse fato também é tratado por outro pesquisador, o historiador Cláudio Pereira Elmir. E como ressalta a própria Cristina Ramersky ao citar o trabalho do historiador, abre aspas, Elmir analisa como esse autor, no caso Décio Freitas,
se vale para a demonstração de suas ideias, do apoio em documentos que só ele consultou, que ninguém viu e que depois da escrita do livro foram perdidos. Fecha aspas. Décio Freitas, em seu livro, afirma que esse processo ainda se encontrava no Arquivo Público do Estado em 1948, e ele a viu consultado e fotocopiado, mas nunca ninguém viu nem mesmo essa fotocópia. Segundo Freitas, Catarina Paulce é quem teria confessado os crimes das linguiças. Pressionada e tomada de remorso, após a prisão de José Ramos, ela teria confessado à polícia que ali, naquele local, em sua casa na Rua do Arvoredo, José Ramos havia assassinado 6 pessoas, que foram transformadas em linguiça pelo próprio açougueiro Carlos Klossner. Segundo os autos, cabia a Catarina atrair as vítimas, geralmente abordadas no Beco da Ópera, onde nos dias de hoje localiza-se a Rua Uruguai, e levar as vítimas para seu destino final. O mentor da fabricação de linguiças das vítimas de Ramos teria sido Klossner, tendo dito a José Ramos que esta seria a melhor maneira de impedir que os assassinatos fossem descobertos. Ou seja, esquartejando os cadáveres e os transformando em linguiça, e os ossos colocados em ácido para dissolverem ou incinerados no açougue, eliminando, dessa forma, as possíveis evidências dos crimes. Boatos dizem que o caso de José Ramos chamou a atenção no mundo inteiro e que até mesmo Charles Darwin, o autor da teoria da evolução das espécies, tomou conhecimento dos crimes e escreveu em Londres sobre o caso. Abre aspas. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas, usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. Fecha aspas. Outro modo de tentar entender como surgiu tal lenda é perceber um preconceito presente na sociedade porto-alegrense do século XIX. A elite portuguesa alimentava um preconceito em relação aos imigrantes alemães que, segundo eles, trabalhavam com as mãos tal qual os negros. Os negros, devido ao histórico de escravização, eram considerados inferiores, e isso era refletido no tipo de trabalho que faziam, os trabalhos manuais. Assim, os alemães que vinham para o Brasil fazer o tipo de trabalho que normalmente seria de algum escravizado ou liberto, também eram mal vistos. Há também uma tentativa de justificativa para o desaparecimento dos processos e abafamento do caso. O canibalismo involuntário pelo qual eram culpados os moradores da capital seria um grande trauma, visto que grande parte da população, principalmente da alta sociedade, teria comido as linguiças de carne humana. A confirmação oficial de que foram feitas tais linguiças e de que foram vendidas e consumidas tornaria oficialmente grande parte da cidade em canibais. No entanto, o fato de 3 corpos terem sido encontrados na casa de José Ramos sem que tenham sido transformados em linguiças para apagar os rastros do assassinato nos leva a crer que a história das linguiças não era verdadeira. É analisando a suposta confissão de Catarina Paulce que começam a surgir as primeiras dúvidas quanto à veracidade do caso. Algumas coisas não parecem fazer muito sentido, e algumas perguntas podem surgir. Teoricamente, eles transformavam os cadáveres em linguiça para apagar as provas. Qual era a motivação para os assassinatos, então? Se Klossner era o mentor dos crimes, por que ele foi morto por José Ramos? Por que José Ramos teria matado o açougueiro que tinha lhe ensinado a fazer as linguiças? Por que José Ramos não teria continuado a transformar os cadáveres em linguiça e apagado as provas? Por que não sumir com as evidências conforme havia aprendido com Klossner? São perguntas que não podemos responder no momento, mas junto ao fato de não haver nenhum registro a respeito disso nos leva a crer que tudo não passa de uma lenda. O mais plausível de se acreditar é que Ramos teria matado suas vítimas por dinheiro ou algum outro motivo obscuro.
Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.